As vereadoras, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, imprensa local, boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. 20ª sessão ordinária do ano de 2021, mini expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do Regimento Interno. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. E Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 31 a 35. Amém. Amém. Solicito que seja feito 1 minuto de silêncio em memória dos falecidos do mês de maio do ano de 2021, conforme artigo 105, parágrafo 2º do Regimento Interno. Coloco em votação a ata da 18ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de maio do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Eu apresento aos senhores vereadores a pasta de documentos que deram entrada nessa casa desde a última sessão até a presente data, para que os senhores vereadores possam apreciar. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Leitura do veto total ao projeto de lei número 31/2021, do vereador Carlos Benedito Casotti, que acresce dispositivos nas leis 3.708, de 10 de dezembro de 2012, na forma que se especifica. O veto será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 29 de junho do ano de 2021. Próximo. Leitura do veto total ao projeto de lei número 37/2021, do vereador Elson Batista da Silva, que dispõe sobre o direito de acesso a absorventes higiênicos por mulheres de baixa renda e da outras providências.
O veto será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 29 de junho do ano de 2021. Próximo. Leitura do projeto de lei número 51/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que assegura a matrícula para alunos com deficiência, PCD, na escola municipal mais próxima de sua residência e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 29 de junho do ano de 2021, e Educação, Saúde e Assistência Social, prazo 30 de junho de 2021, até 14 de agosto do ano de 2021. Próximo. Leitura da emenda número 20/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que acresce e altera a disposição do projeto de lei 45/2021. Como subscritor da emenda, eu peço a dispensa do envio da emenda às comissões permanentes. O requerimento de solicitação verbal, ora proferido, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Isso. Leitura dos ofícios, por gentileza. Ofício número 126/2021, subscrito pelo senhor prefeito municipal, solicitando prorrogação de prazo para a resposta do requerimento 62/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que solicita a prorrogação de prazo para a resposta. Esse ofício se refere ao requerimento 62/20/21. Esse requerimento solicitava informações relativas às instalações físicas da Rádio Cultura Municipal. O senhor prefeito está pedindo prorrogação. Então, o requerimento de prazo para a resposta de votação, votação simbólica, maioria simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Ofício número 127/2021, subscrito pelo senhor prefeito municipal, solicitando a prorrogação de prazo para a resposta ao requerimento número 63/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que solicita a prorrogação de prazo para a resposta. Esse requerimento solicitava informações sobre a suspensão do corte de água pelo SAI durante o período de pandemia do coronavírus. Então, o requerimento está o requerimento solicitando prorrogação de prazo, votação simbólica, maioria simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura dos requerimentos, por gentileza. Requerimento número 72/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva. Requer informações em relação à base da Guarda Municipal no Jardim São Dimas. O requerimento número 72/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo. Requerimento número 73/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações sobre a aplicação da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, em nosso município, para regularização de ocupação irregulares do solo. Eu gostaria que a primeira secretária, por gentileza, lesse esse requerimento. Eu acho que de muita importância para conhecimento da casa. Requer informações sobre a aplicação da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, em nosso município, para regularização de ocupações irregulares do solo. Requeiro, nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, solicitando que envie a esta Casa de Leis relativamente à aplicação da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, as seguintes informações. Número 1.
Quais loteamentos, bairros, ocupações irregulares do solo em nosso município vêm sendo executadas e ou implantadas as regularizações dos mesmos, segundo as diretrizes da Lei nº 13.465, de 11/7/2017, com aplicação do sistema REURBS e REURB-E. Número 2. Quais são os loteamentos, bairros em nosso município que são considerados ou possuem ocupações irregulares do solo, passíveis de serem essas regularizadas através do sistema REURBS e REURB, definidos na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Número 3. Existe equipe técnica da Secretaria de Obras ou Assistência Social realizando levantamentos e cadastramento dessas ocupações irregulares do solo para fins estatísticos e de efetivação, aplicação e implantação das medidas permitidas pela Lei 13.465/2017, 10 de junho de 2021, vereador Carlos Benedito Casotti. A justificativa, por gentileza. Justificativa. Justifica-se o pedido pelo fato de sermos questionados por moradores de alguns bairros de nossa cidade que ainda não possuem seus títulos de propriedade e, não obstante, venham há longos anos ali residindo, onde edificaram suas moradias. Com a vinda das informações, podemos explicar o que está sendo feito e a quem compete as providências reclamadas, bem como acompanhar o referido processo de regularização dessas ocupações irregulares do solo, visando o bem-estar social. Muito bem. Muito obrigado. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Mais alguma matéria, senhora secretária? Sem mais, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, passamos para o intervalo regimental, 5 minutos.
Tá, então vamos lá. Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira, Antônio César da Silva, Presente. Carlos Benedito Casotti, Presente. Edilson José Camilo, Presente. Elson Batista da Presente. Silva, Farlim Conrado de Jesus, Presente. Janaína Pereira de Oliveira, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Presente. Silvia Forado de Camargo, presente, Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei número 38/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências, LDO. O projeto contém emenda. Isso, eu solicito à primeira secretária a emenda número 19/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo e outros, que altera dispositivos dessa lei. Eu gostaria que essa emenda fosse lida, por gentileza. Emenda número 19/2021 ao projeto de lei número 38/2021. Altera disposições ao projeto de lei número 38/2021 na forma que especifica. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei número 38/2021 passa a ser parágrafo único, mantendo-se a redação original. Artigo 2º. O artigo 10º do projeto de lei número 38/2021 passa a ser artigo 10, mantendo-se a redação original. Artigo 3º. O segundo parágrafo do artigo 23 do projeto de lei número 38/2021 passa a ser parágrafo único, mantendo-se a redação original. Artigo 4. O segundo parágrafo do terceiro do artigo 27 do projeto de lei número 38/2021 fica retificado e passa a ser parágrafo 4º, mantendo-se a redação original. Comissão de Justiça e Redação, 27 de maio de 2021. Justificativa. A emenda tem por objetivo corrigir a redação de alguns artigos do projeto. Em razão disso, peço aos nobres pares, que aprovem esta emenda. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda 19/2021 foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao projeto. O projeto de lei está em discussão. Presidente, Pois não? esse projeto nós já discutimos ele aqui esses dias, e se tiver algum aperfeiçoamento, vai ser aperfeiçoado até na PPA, não é isso? Em agosto. Isso. Então, é mais para poder dar ao prefeito uma linha, uma diretriz para poder fazer o orçamento. Muito bem. O projeto continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forado de Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. O autor da emenda gostaria de requerer alguma coisa da redação final? Não quer requerer a dispensa? Por gentileza, nobre vereador. Isso. Muito bem.
O requerimento verbal do vereador está para dispensa da redação final, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Por gentileza. Projeto de Lei número 43/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito de passe livre no transporte coletivo municipal aos servidores públicos e demais profissionais enquadrados na categoria de profissionais da área de saúde durante o período de decretação de emergência por ocasião de pandemias. O projeto de lei está em discussão. Eu gostaria de convidar a vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa, por gentileza. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, mesa. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Então, a respeito do projeto, eu gostaria de dizer mais uma vez que é um projeto dedicado à atual situação que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de expor aos nobres vereadores que o intuito disso é favorecer a circulação dos profissionais de saúde quanto a esse período difícil que estamos vivendo. O projeto em si, ele pede ao Poder Executivo que conceda direito de passe livre aos profissionais de saúde, caso necessitem de utilização de transporte público, que isso não seja cobrado dos mesmos. É uma maneira que a gente encontrou de valorizar e contribuir com esses profissionais que estão à frente, que tanto lutam para defender a vida nesse período difícil que nós estamos vivendo nessa pandemia. Então eu gostaria de pedir aos nobres pares para que aprovem esse projeto e fortaleçam a classe das pessoas que cuidam tanto da saúde da nossa municipalidade. Eu aproveito já, porque eu estou usando a tribuna, aproveitando, senão eu vou e volto. Então, os próximos, eu tenho um projeto que vai ser colocado em seguida, é o projeto número 45/2021, e ele contém emendas, e a emenda em si, o que fala esse projeto? É a respeito dos bancos colocarem caixas eletrônicos que sejam facilitadores para as pessoas com deficiência, né? E foi feita uma emenda dizendo que, se o projeto aprovado, as instituições financeiras teriam 90 dias de prazo para fazer cumprir essa regra. Seria um tempo relativamente bom, né, para as instituições financeiras se amoldarem a essa nova forma de encarar atender as pessoas PCD. Então, eu tenho colocado sempre projetos que tornem mais fácil, viabilizem a vida dessas pessoas que tanto sofrem, né, que às vezes não têm acesso a muita coisa. Então, eu gostaria também de pedir aos nobres vereadores, aos colegas, aos meus pares aqui da casa, que aprovem essa iniciativa. O outro projeto também muito importante que vai ser colocado para nossa apreciação hoje é o projeto de resolução 11/2021, que a gente formaliza a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na nossa municipalidade. Eu acredito que tem outros vereadores envolvidos nessa causa, a Rosa, o André, a Janaína, e eu acredito que todos os vereadores vão aderir conosco à formalização dessa frente parlamentar. Tá bom? Então, por hora, era isso que eu gostaria de dizer. Conto com o voto favorável dos senhores vereadores em prol desses pontos que a gente reputa de grande importância, que são facilitadores
das vidas das pessoas da nossa comunidade amparense. Muito obrigado. Então, é o seguinte, a emenda número 20/2021, que eu expus em plenário, ela continua em discussão. É o projeto. Não, a emenda. Não, mas o projeto não está discutindo? O 43, tá bom. Então vamos lá, desculpa. É o projeto número 43, que autoriza o Poder Municipal a conceder direito de passe livre. O projeto continua em discussão. Peço palavra? Pois não. Pode falar daqui? Claro, vereador. Não, primeiro, parabenizar o presidente por ter feito esse projeto aí, né? Que colabora, ajuda também esses profissionais da saúde aí que estão trabalhando muito, principalmente nesse 1 ano e 6 meses da pandemia. E também aí ficar um apelo ao prefeito para que não vete, né? Porque todos os projetos, teve o projeto da Silvia, o projeto do pastor que foi para lá, que causava gastos para o município, que o prefeito tenha consciência que esses profissionais merecem também uma ajuda e não vete o projeto. Fica aí o pedido para o prefeito. Obrigado. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão? Essa palavra, senhor presidente? Pois não. Ô, senhor presidente, eu peço aos demais vereadores, colegas aí de legislatura, que se possível adiasse esse projeto, porque eu gostaria de inserir também os profissionais da área da segurança também numa emenda, aí, porque eles também estão à frente aí da pandemia também, não consta no referido projeto. O senhor gostaria de acrescer alguma coisa nesse projeto? Eu gostaria de acrescentar a emenda colocando os profissionais também de segurança pública Sim. que estão à frente também dessa pandemia. E se não for necessário, a gente adiava o projeto, né? Para adequar essa emenda e posterior a gente votaria. Claro. O senhor tem uma data em mente? Porque até o final do mês, depois a gente entra em recesso parlamentar. Eu não sei se a gente poderia passar isso pelas comissões. Então, vamos deixar esse projeto para votar em agosto? O mais rápido possível. Até o final do mês? Até o final do mês, na última sessão? Pode ser sim. O requerimento verbal solicitando o adiamento do vereador Conrado está em votação. Dia 28, doutor. Isso, fica muito longe. Então nós votamos na última sessão desse mês. Então nós estamos votando o requerimento verbal para adiamento do projeto número 43/2021, que vai ter uma emenda. Os vereadores favoráveis à solicitação permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei 45/2021. Projeto de lei número 45/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre a disponibilização de caixa eletrônico adaptado nas agências bancárias e outras providências. O projeto de lei contém emenda. Agora sim, a emenda é aquela que eu li em plenário, né, dando prazo para que tenha prazo para que as instituições financeiras se adequem, né? 90 dias. Então, a emenda está em discussão. Presidente, Pois não? é bom o projeto e a emenda aqui está dando um tempo para eles, né? Eu queria saber com o senhor o que está pedindo nessa situação, porque os caixas, já tem caixa ali que já é pronto para a pessoa deficiente. No Banco do Brasil, nesse pessoal, altura, tem assim Acessibilidade. acessibilidade. Tudo que se refere à pessoa PCD. O teclado em braille, tudo que for que favoreça a pessoa poder utilizar o caixa eletrônico. Essa é a intenção. Dar condições para que a pessoa PCD possa ter uma vida digna igual a outras pessoas, poder fazer as suas atividades de forma normal. Entendi.
Então eu estou entendendo. Porque Entendi. quando a gente entra, que tem uma lei federal nessa situação, e quando a gente entra parece que já tem um... Não é somente a acessibilidade, é a forma de entrar, é a Ah. forma dela trabalhar. Então, bom. Tá bom. Tá bom? A emenda continua em discussão. Presidente, Pois não. os pareceres foram todos favoráveis ao projeto da Sim. Procuradoria, a Sim. comissão, está Sim, tudo sim. Sim, todos os pareceres foram de forma favorável. correto. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Agora vamos votar o projeto de lei. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto 45/2021 foi aprovado por unanimidade. O autor da emenda requer dispensa da redação final. O requerimento da dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de resolução número 11/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, Janaína Pereira de Oliveira, Rosa Aparecida Montini Rodrigues e André Gilberto de Oliveira, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto de resolução está em discussão. Pois não. Eu queria aproveitar aqui, na verdade, boa noite a todos aqui presentes, jornalistas, vereadores e vereadoras. Eu queria agradecer muito ao meu amigo Chilaver, porque foi ele que nos convidou para ir em Pedreira e conhecer esse projeto. E quando eu cheguei lá, nossa, eu fiquei muito feliz, porque é uma coisa importante que você pode fazer tanta coisa para ajudar as pessoas com deficiência, e inclusive no apoio ao projeto do senhor presidente, nós podemos inclusive trabalhar para ajudar até juridicamente, se for o caso. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz por estar colocando hoje aqui em votação, e eu queria dizer também que já estou em contato com algumas pessoas e, se Deus quiser, a gente vai fazer muito pelas pessoas com necessidades especiais de amparo. E, novamente, ao Chilaver por me ter convidado, eu queria agradecer de coração o convite. Foi muito gratificante poder ter participado. Eu tive uma visão um pouco diferente, eu aprendi a ser um pouco melhor como ser humano, que a gente tem que aprender a melhorar sempre. Eu estou tentando melhorar, mas esse tipo de convite faz com que a gente reflita mais na vida. E então, Chilaver, se você estiver ouvindo aí, obrigado pelo convite. Rosinha, Jana, presidente, se Deus quiser, vamos fazer coisas boas para as pessoas que precisam de ajuda, que tenham necessidades especiais. O projeto de resolução continua em discussão. Claro. Aproveitando a palavra do nosso amigo aí do vereador, também agradecer ao Chilaver, que foi ele que nos convidou. E nós fomos até Pedreira, onde nós conhecemos a deputada, e ela foi de uma gentileza ímpar com a gente, e nós se inteiramos melhor do assunto. Então, eu acho muito importante, sim, e vem de encontro com esse pedido do nosso presidente aí, da casa. E a gente pode, sim, fazer alguma coisa, ou mais, até para ajudar essas pessoas.
E a gente estando engajada nesse projeto, sempre fica um pouquinho, uma porta mais aberta para a gente poder trabalhar. Então, muito obrigado ao Chilavero, obrigado ao presidente por essa oportunidade de nós podermos trabalhar juntos. Obrigado à Jana também, que também está à frente desse projeto. E fica aqui o meu agradecimento. O projeto de resolução continua em discussão. Claro. Agradecer o Emerson, que é assessor da deputada, foi ele que procurou eu e o Luciano Chilaver. Quero agradecer o Luciano Chilaver também por todo o apoio que está dando para a gente na frente parlamentar. Agradeço a deputada, a ministra Damares também, que eu tive uma reunião com ela hoje à tarde, e ela está dando todo o apoio para a gente, o que precisar de recursos para essa frente parlamentar. E agradeço os vereadores, a Rosinha, o André, o presidente, que abraçou essa causa também. Bem. O projeto de resolução continua em discussão. O projeto de resolução está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. José Osmar Durigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Foral de Camargo, favorável, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de resolução foi aprovado por todos os vereadores. Mais alguma coisa em pauta, nobre vereadora? Sem mais. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para explicação pessoal, tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. O primeiro vereador inscrito. Vereador Conrado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadoras presentes. Boa tarde à imprensa. Boa tarde aos internautas que acompanham a sessão de hoje. Essas 2 semanas foram muito trabalhosas, né, para o pessoal da prefeitura, da administração pública, devido aí ao lockdown. Praticamente todas as pessoas das áreas aí da saúde, da educação também colaborou e da segurança estavam nas ruas aí para garantir o cumprimento do decreto municipal do prefeito, né? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram dessas barreiras sanitárias, pessoal da Guarda Civil principalmente, né, que aqui em Amparo está à frente de tudo que acontece, né? As pessoas aí, tivemos polêmicas aí a respeito do projeto de polícia municipal, né? Mas se vocês analisarem o trabalho que essa instituição faz, não tem nem comentários, né? Todos os aspectos que ocorrem aí, graças a Deus aí nós conseguimos aí estar presente e dar um grande resultado. A fiscalização sanitária, né? A fazendária, o Sereste, todos esses funcionários aí estavam nas barreiras juntamente com o pessoal da saúde, né? Trabalharam muitas horas aí, começou às 7 da manhã e foi até a meia-noite, esquema de revezamento, e foi muito proveitoso, né? O trabalho que a gente que está na rua nesses dias, né? Que estava trabalhando, a gente percebeu realmente que haviam poucas pessoas nas ruas, né? Ouvi falar que mais ou menos estava em torno de 42%, né? Foi a prerrogativa aí de quem mede aí o pessoal que está na rua, mas esse número é devido também aos veículos que vêm de São Paulo e passam por Amparo. Então, é tudo computabilizado. Por isso que deu 42% só. E também todos vocês ficaram sabendo, né, acompanharam a situação que aconteceu na casa do prefeito, né, onde aquele indivíduo lá atirou aí fogos de artifício aí na residência do prefeito, né, na madrugada. Tomamos conhecimento e já em seguida aí o pessoal da Guarda Civil começou a trabalhar, né. O comandante, eu agradeço muito o comandante Campos, né, que foi quem começou a pesquisar, procurar para saber quem que era aquela pessoa lá que havia ateado lá esses rojões, né. Então já por volta das 9h30, uma guarnição da Guarda Civil, que é uma guarnição especializada, né, que é a Romo, né,
esse pessoal conseguiu abordar esse indivíduo próximo ali da residência e verificando nas câmeras de segurança, meio que batia, né, a característica dele com quem havia feito aí esse ato. Então, esse rapaz acabou confessando, né? Aí entrou a Polícia Civil também nas investigações e conseguiu aí num prazo recorde, né? Não por se tratar do prefeito, mas sim pelo o trabalho, que se fosse qualquer outra pessoa também, o pessoal iria tentar resolver. E foi muito rápido, né? Identificou, né, o autor também, o suposto mandante. Agora as investigações elas prosseguem para ver realmente se somente esses dois aí que estavam envolvidos nesse crime, né? É um crime horrível aí que é o prefeito municipal, né? Uma autoridade do município. Então, a gente que às vezes, né, estava conversando com o presidente, os vereadores, que a gente às vezes recebe alguns ataques aí na rede social. E a intolerância está muito complicada. O pessoal só quer atirar pedras, xingar, né? Então, precisamos aí ter coerência nesses ataques aí, né? Foi identificado esse rapaz e ele vai pagar judicialmente por isso. E serve de exemplo também para outros que estão pensando, né, ou querendo fazer algo parecido, né? Porque nós vivemos numa democracia, né? Vamos fazer o debate político, vamos discordar, vamos ter o nosso ponto de vista, mas a partir do momento que as pessoas partem para esse tipo de agressão, aí já foge totalmente aí da política. E aqui em Amparo está ocorrendo muito isso aí, tá muito complicado, um debate muito intenso aí nas redes sociais. Eu gostaria de dizer também para essas pessoas que estavam postando a foto aí dos supostos aí agressores na rede social. Pessoal, esses dois que estão eles são acusados ainda. Vocês não podem colocar a imagem da pessoa aí na rede social e já falar que é um criminoso, né? Quem vai dizer isso aí é a justiça. Tá rodando no WhatsApp aí, inclusive quem ficar proliferando também essas mensagens aí também incorre em crime também. Então a gente tem visto isso aí também. Então deixa a justiça trabalhar, né? E quanto mais começa com essas coisas de agressividade, aí as pessoas criam coragem, né, e força para estar querendo fazer mais atos parecidos igual esse. Infelizmente, né? Já ocorreu a nível federal, né? Com o presidente aí. Foi muito mais grave. E mais lamentável é que tem algumas pessoas que ainda aplaudiram o ato desse cidadão, né? É isso que a gente fica um pouco chateado. Quer discordar do prefeito, discorde. Quer discordar dos vereadores, discorde. Mas faça aquele debate saudável, né? Sem xingar, sem fazer esse tipo de coisa que vem acontecendo aí em Amparo. Então, graças a Deus conseguimos aí agir rápido. E é que eu falo para vocês, né? Aqui em Amparo, graças a Deus que a gente tem a Guarda Civil, né? Porque quem realmente chegou de início para socorrer lá a autoridade foi os agentes dele, né? Então, a gente tem outras polícias, eu reconheço o trabalho deles, mas a Guarda Civil, ela está em todos os acontecimentos. E nesse não foi diferente. E conseguiu aí ajudar, né, a solucionar o caso e que sirva de exemplo para os outros que queiram fazer a mesma coisa, inclusive com agressões também a vereadores aqui, né? Que eu tenho recebido bastante reclamações dos nossos colegas vereadores e agressões aí também na rede social. Na verdade, agressões seguido de crimes, né? Que a partir do momento que você, vou dar um exemplo aqui, chama alguém de vagabundo, isso aí já é um crime, você está incorrendo em crime. Você não é livre para ficar xingando o que quiser para todo mundo aí. Então fica a dica aí para quem faz esse tipo de coisa. E o mês passado ocorreu aqui em Amparo, falando um pouco mais da Guarda Civil também, uma tentativa de suicídio onde o agente aqui da Guarda Civil, o Pavan, ele foi nessa ocorrência, conseguiu conversar com essa pessoa que não estava bem, ela estava ciente aí, ia tirar a própria vida, e esse agente conversou com essa pessoa que estava armada de uma faca, foi conversando, foi dialogando e conseguiu aí fazer com que ele desistisse aí desse ato. Foi encaminhado ao hospital e, graças a Deus, hoje está se recuperando. Então, agradecer aí esse agente aí da Guarda Civil, o Pavan. Por hoje é só, muito obrigado. Próximo inscrito. Próximo inscrito, vereador Dil.
Boa tarde, presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha, os internautas que nos acompanham, jornalistas aí presentes, pessoal da casa. Começo aqui falando a respeito de uma situação da hemodiálise aqui de Amparo. Não sei por que até agora eu não tive resposta, se algum vereador tiver também, porque tiraram a van da hemodiálise que transportava o pessoal lá. Conversei com motoristas aí, dois motoristas da saúde, e confirmaram realmente. Então hoje, de primeiro tinha a van, que foi comprada justamente para transportar essas pessoas, que era mais fácil, colocava várias pessoas na van, fazia um transporte uma vez só, né? Agora um carro pequeno, às vezes é um Uno, às vezes é uma Doblô, e aí tem que colocar 2, 3 pessoas, né, para levar, e tem que dar outras viagens, e tá complicada a situação para eles. Então, fica um pedido aí para a Secretaria de Saúde nova, que olhe por eles lá e possa voltar essa van de novo, né, a transportar esse pessoal, que é importante. E, inclusive é pedido deles também, né, porque a pessoa já tem aquela situação de fazer hemodiálise, que é difícil, e ainda depois ter que esperar ainda a vez, leva um, volta, é complicado. Então fica o pedido aí para a Secretaria de Saúde, né, para estar revendo essa situação. Queria falar sobre a situação que aconteceu com o prefeito aí, em nome do partido, do PSD, como presidente. A gente não compactua com esse tipo de coisa. Eu acho totalmente errado, como o vereador falou anteriormente aqui. Quer discutir? Discute na área política, né? Discute a partir do momento que você parte para a parte pessoal, é complicado, né? Sabe? A gente entende, eu fico imaginando a situação que o prefeito passou com as filhas, né? A esposa, as filhas. Acho que no áudio dá para escutar a filha gritando, né? Então, uma situação muito triste. Eu acho que tem que ser punido mesmo, se for realmente comprovado as pessoas que fizeram isso, tem que ser punido exemplarmente, na minha opinião. E isso é então, a gente se solidariza aí com o prefeito nessa questão, porque é uma situação triste mesmo, e não deve ser extrapolada nesse sentido, né? Eu acho que tem outros meios, outros caminhos. Se você discorda, você pode ir lá. Você pode, igual teve ali um que foi lá, fez um Judas do prefeito, né? Tudo. Mas você pode fazer várias situações, mas a partir do momento que você parte para uma situação dessa, você perde a razão, perde o direito, e você tem que ser punido mesmo exemplarmente para que outros não façam. Então fica aí a solidariedade do partido do PSD com o prefeito e com a família dele. A respeito também do que o vereador falou aqui, também dos ataques à Câmara Municipal aos vereadores, né? Uma coisa chata que acontece, porque se repete o que aconteceu no governo passado. O governo passado também sofreu, os vereadores aqui na Câmara, eu participei pouco, mas eu lembro que sofreram bastante aqui com as votações, que as pessoas iam na internet, colocavam a foto de todo, igual fazem agora, a foto de todos, e ficam numa situação ruim com a população. Eu acho que é uma maneira errada também, eu acho que não é por aí também atacando as pessoas. Vivemos numa democracia. Então, se você não concorda com o que aquele vereador votou com aquela situação, você tem o direito de reclamar, de fazer, né? Você tem o direito, na próxima eleição, de tirar ele, de não votar, e acaba tirando o vereador, igual aconteceu em alguns casos que a gente sabe aqui. Mas a partir do momento que você extrapola, vai para a rede social, coloca a foto da pessoa, sabe? Eu acho totalmente desnecessário, totalmente... Fica ruim isso para a imagem, né? Então, mas repito, o que está sendo feito, que a gente vê várias situações, foi feito no governo passado e por pessoas hoje, servidores da prefeitura. Então, no governo passado, tem servidores hoje, trabalhando na prefeitura, que usavam do mesmo expediente, da mesma forma, atacando vereadores, e hoje tem cargo dentro da prefeitura. Dentro da prefeitura. Eu não vou citar os nomes aqui,
Mas tem vários que usavam disso, usavam da rede social para colocar foto dos vereadores aqui, porque votavam favorável ao prefeito atual e contra esse que está agora. Da mesma forma. Então, quando a gente vem falar aqui, a gente tem que estar errado, tem que criminalizar, tanto antes como depois, né? Então, eu acho o vereador Conrado, acho que fez certinho de ter falado aqui, e fica aí nossa indignação com esse povo que faz. Vou falar aqui também sobre a situação dessas 2 semanas de fechamento aí do comércio, de tudo, né? Do lockdown que foi feito. Só para passar uns dados aqui, para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, acho que as medidas que o prefeito adotou, o decreto dele, se não me engano, foi dia 1 de junho. Se não me engano. Se eu estiver errado, alguém quiser me corrigir. A Santa Casa na Sintra, nessa data, tinha 75% de ocupação na UTI e 100% de ocupação na enfermaria. A BPA tinha 100% na UTI e 100% na enfermaria. Hospital de campanha, 100% na UTI e 25% na enfermaria. Dia 12 de junho, que foi sábado, que eu não tenho, infelizmente, não consegui pegar ontem os dados, mas o dia de sábado, dia 12, a Santa Casa tinha 95% de ocupação e 80% da enfermaria, 95% UTI. A BPA 175% da UTI e 100% na enfermaria. Hospital de campanha 75% na UTI e 44% na enfermaria. Os senhores verem que não mudou muita coisa nessas 2 semanas. Não sei se tem outros números, se o prefeito tem outros dados. Espero que ele apresente os dados, né, desses 2 semanas fechadas, né? Porque como a gente ouviu aqui, aquela reunião que teve do comércio, parece que tudo caiu em cima do comércio do município. Tudo o comércio culpado, os microempresários, o pessoal que trabalha autônomo aí, esses foram culpados pelo aumento da pandemia. Então foi feito tudo o que foi feito, fechado, foi feito tudo. Só que 2 semanas não mudou nada. Os números continuam os mesmos. E aí aconteceu o quê? O que aconteceu? Abriu-se de novo tudo. Abriu-se de novo. Então, o que adiantou essas 2 semanas? Espero que esteja errado. Os números estejam errados. Mas o que adiantou fazer tudo, atrapalhar, fazer essas medidas sanitárias que foram feitas? Como diz, sem planejamento algum. A gente cansou de ver pessoas daqui de Amparo ir para outras cidades, passear, fazer compras. A gente cansou de ver. Tem gente que postou no Facebook ainda, que foi em Serra Negra, Pedreira, que estavam lá. E o maior punido foi quem? O amparense. A maior punição foi para o próprio amparense. O próprio amparense foi punido nessa situação. Então a gente fica pensando, o que... Eu não sei, acho que como a Silvia sempre, ela bate muito em cima na questão do comitê, né, Silvia? Prefeito, fica um recado. Faça um comitê em Amparo, traga o comerciante, a associação comercial, os microempresários para participar, pessoal da área médica, né? A Câmara, que não participou em nada, sabe? Faz um apanhado de pessoas, um grupo, uma reunião, e esse grupo passa a ter reuniões periódicas toda semana, sabe? Para tomar medidas. Só para não alongar muito, presidente, quero só, então, na questão, veja só a diferença. Aí eu estava vendo na televisão Catanduva. Catanduva, uma cidade um pouco, quase o dobro de Amparo. Prefeito, Santa Casa, lá da Santa Casa Hospital, o maior hospital da cidade, totalmente lotado, não tem leito mais na cidade. O que o prefeito fez? Vou tomar medidas sanitárias, vou ter que restringir. Eu vou restringir sozinho? Não, vou ter que fazer o quê? Mais 3 minutos? Tá. Vou ter que fazer o quê? Eu vou chamar os prefeitos da cidade em volta,
Vou conversar com eles e as mesmas medidas que eu adotar no meu município, eles vão ter que adotar lá, porque eles utilizam o hospital meu da minha cidade. É simples. Agora, como que eu posso fechar a minha cidade se as cidades vizinhas estão todas abertas? Aí parece que o prefeito falou numa live lá, eu sou prefeito de Amparo, não sou prefeito das outras cidades. Aí eu fecho a minha cidade, eu tenho que ficar em casa, eu não posso sair, o comércio não pode trabalhar. Qual a garantia que eu tenho que se eu ficar doente eu tenho um leito de UTI? Se o hospital atende a região inteira. Qual a garantia? E aí o cara vai para Serra Negra tudo aberto, Pedreira tudo aberto. Sabe, não tem lógica nenhuma. Lá não, lá o cara fechou, vou tomar a medida. Só que as outras cidades vão tomar também. Eles assinaram um termo, passou ainda na TV, os prefeitos da região de Catanduva assinaram um termo se comprometendo a tomarem as mesmas medidas. Mas os prefeitos lá não atendem Amparo. Peraí, vamos conversar então, vamos na Regional de Saúde. Eu vou chamar esses prefeitos, porque o pessoal de lá vai vir utilizar o hospital aqui. É o mínimo. Agora, eu fecho a cidade porque é bonito? Porque eu vou aparecer na TV Globo, porque eu fechei a cidade, e aí eu vou fazer lockdown, vou aparecer na Rede Globo. Vai mesmo. É bonito assim. E mais uma vez prejudica as pessoas. Sabe? Então, fica aí pro prefeito aí. Cria, prefeito, esse comitê importante. Atenda as pessoas, converse com as pessoas, tá? Porque politicamente, para ele está sendo muito ruim. Só andar na cidade você vê, está sendo bom politicamente. Aí vocês são vereadores do lado do prefeito, está sendo bom para ele? Eu não entendo essas medidas. Agora, vamos fazer um negócio certo, ninguém é contra. Se tiver ruim mesmo, acho que tem que fechar. Mas vamos conversar com toda a região, com todas as cidades. Vamos sentar, vamos ter um comitê gestor disso daí, reuniões toda semana. Não é difícil montar isso. Se você chegar para os vereadores que querem participar, chegar para médico, comerciantes, todo mundo vai querer participar. Sabe? É duro, cara. Aí você vê um comerciante aqui, que nem o Arthur, que veio aqui outro dia, ele impedido de vender material de construção aqui em Amparo. Aí o cara liga em Serra Negra, o cara vem entregar aqui. É absurdo, cara. É absurdo um negócio desse. Então espero que reveja a situação, porque, sei lá, se não vai piorar ainda mais, né? Obrigado. Próximo. Próximo, vereador Pastor Elson. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores, imprensa, internautas. Agora em Amparo nós temos uma nova secretária da Saúde, né, que é a Graziela Cristina. Isso é muito importante, esperamos que ela faça o melhor, né, pela nossa cidade. Isso é muito importante, porque a área da saúde está devendo muito, né? Mas é começo ainda e eu tenho certeza que vai melhorar. Eu quero aqui também deixar o meu repúdio ao ataque à casa do prefeito. Isso foi um ataque à democracia. É um absurdo isso. Nós prezamos muito pela democracia, mas pelo jeito as pessoas gostam de comunismo, ditadura, porque aonde manda e o outro obedece, seja de qualquer maneira, né? Nós parece que não gostamos muito de democracia. Democracia, podemos divergir um com o outro, é divergência de ideias, no campo das ideias. Vamos discutir, mas não ofender. E nesse caso já não foi nem ofensa, né? Foi ataque. É ataque. A pessoa soltou um rojão porque talvez não tinha uma dinamite para jogar. Se tivesse, jogava. Não é verdade? Quando alguém tenta me matar com a faca e não consegue, porque não tinha um revólver. Mas o ataque é o mesmo, né? Então eu deixo meu repúdio aí e peço para a Câmara, né? Se puder fazer uma nota de repúdio, colocar no jornal. Isso é muito importante, porque Amparo está passando o limite. Uma cidade como Amparo, que a gente sempre prezou
pelo respeito um pelo outro, nós estamos vivendo uma situação que está havendo desrespeito. Então isso é feio. Eu acho que as pessoas muitas das vezes estão usando a internet e incentivando os outros a fazer coisas dessa maneira. Porque não é só quem ataca, quem incentiva também, né? Escuta nos planos das ideias. Eu sei que na outra gestão houve também situações adversas, mas não é porque o outro fez que nós vamos fazer também. Vem aí a lição, né? Se os outros atacou, eu acho que quem está na oposição hoje tem que ser diferente. Eu digo sempre, se alguém mata um filho meu e eu vou lá e mato dele, que diferença eu tenho dele? Nenhuma. Eu apenas matei depois. Eu acho que a discussão no campo das ideias, ela é muito importante. Quanto ao lockdown, todo mundo sabe, o prefeito sabe, todos sabem que eu não sou a favor. Mas é uma prerrogativa do prefeito. É uma prerrogativa dele. Ele tem todo o direito de o fazer. Porque também ele tem que dar uma satisfação para a sociedade. A gente, muitas vezes, igual o nobre vereador veio falar aqui, do que ele tem em mão, acho que deveria esperar um pouco o relatório final. O lockdown terminou ontem. Hoje é segunda-feira. Eu acho que se temos que falar alguma coisa, nós temos que ter um pouco de coerência e esperar um pouco. Depois que vier o relatório, aí vamos falar com consistência, né? E outra, será que nós vamos ficar com o sangue das pessoas na mão? Nós devemos pensar nisso. Na igreja nós temos várias pessoas internadas, tem um pastor nosso que não foi internado porque não tem vaga. Não tem vaga, está tomando injetáveis que os médicos passou para ele. O pastor Rogério Cunha está lá passando por dificuldade. Porque com falta de ar é uma situação difícil. Então eu acho que é uma situação que está na mão do prefeito e a gente não podemos ser incoerente e sair falando coisas assim. Eu acho que devemos ter um pouco de mais consciência e aguardar um pouco mais. Quanto ao material de construção, eu sei que estão sofrendo, mas foi o que mais ficou aberto. O material de construção nunca fechou, fechou agora. Todo tempo os materiais de construção estão aí, vendendo. Agora, se é sofrimento, é de todos, né? Ô pastor, só um minutinho. Referente ao que o vereador Dil falou a respeito das pessoas que estão indo para fora, é um pouco de consciência também da população, porque nós estávamos com todo o efetivo em 4 barreiras as principais entradas e saídas da cidade. Mas, logicamente, que a gente tem outras alternativas, e esse caminho que eles usam. Sim. Então, não dá para você estar um agente em cada rua para impedir aquela pessoa. Então, um pouco mais de coerência, né, dessa população. Né? E outra, acho que as pessoas têm que ter coerência, respeito pelo próximo. Eu tive em Serra Negra, levei minha esposa para poder vacinar lá, passei, tinha uma barreira sanitária ali, atendendo as pessoas. Agora, os prefeitos, o prefeito de Amparo, ele falou com os demais prefeitos, é que eles não quiseram assumir a responsabilidade. Ele tomou no peito, né? E disse, eu vou fazer. Tem hora que a gente tem que fazer sim. Um pai de família tem hora que tem que fazer com que, muitas das vezes, até os filhos não gostam das atitudes que ele toma. Mas ele tem que tomar. E ele tomou. Eu disse e repito aqui, como eu falei com ele, não sou a favor. Mas eu respeito, eu aprendi uma coisa. Respeitar, porque a justiça vai vir sobre ele. Pois não. Só para dizer para o senhor, naquela reunião que nós fizemos com ele, ele assumiu a responsabilidade sozinho. Tomou no peito. Porque ele poderia mandar um projeto para a Câmara, abre ou fecha. Isso. Ele não mandou, ele assumiu sozinho. Assumiu a responsabilidade. Agora, entendeu? Mas ele assumiu, de todo jeito nós teríamos que assumir junto. Mas o que eu estou dizendo é assim, eu respeito e eu acho que a gente não pode ter o sangue das pessoas na mão. Vamos, nós não somos o gestor. Estamos aqui para ouvir, atender as pessoas, mas quem está na linha de frente, ele tem que tomar uma decisão. Há momento na guerra que não é o presidente que toma a decisão se atira ou não. Quem toma a decisão é quem está com a arma na mão, no momento certo de atirar. Não é verdade? Então é ele que está com a arma na mão no momento, e se ele acha que é devido, vamos esperar. Depois que terminar tudo, fazer o levantamento, nós veremos. Eu gostaria, eu repito aqui, que não tivesse ninguém naquele hospital de campanha. Mas as pessoas na internet torciam para ter gente. E dizia, cadê o povo? Fez o hospital de campanha, cadê? Não tem ninguém? Eu continuo dizendo, é melhor ter
um step e nunca usar, do que na estrada você ter que parar para usar, não é verdade? Graças a Deus que foi feito, porque se não tivesse nem feito esse hospital de campanha, que outros prefeitos não fizeram, pelo menos fez. Então acho que nós devemos mais é que apoiar o momento, discordar sim, devemos discordar, né? Como eu disse e volto a repetir, mas não essas agressões baratas, que muitas das vezes as pessoas têm feito, e agora não só barata, agora está ficando caro, né? Porque, principalmente nós vereadores, falo pelo Gil, ele aqui falou, né? E dizendo desse pessoal que está fazendo isso, como fizeram também no passado, que nós, pelo menos, vamos ter cuidado naquilo que nós falamos aqui, já não é a primeira vez que eu estou falando, porque uma palavra nossa instiga quem está lá fora. É igual alguém grita, presidente é genocida. A pessoa não sabe nem que é a palavra genocida. Se soubesse, não falava. Entendeu? Não falava. Porque ele não mandou matar ninguém. Comparar ele com Hitler e outras coisas, peraí. Pessoas que aplaudiu ele porque aplaudiu o assassino, que só não matou porque Deus não deixou ele morrer. Acontece conosco também aqui. Nós começamos a divergir ideias é uma coisa. Mas muitas das vezes eu começar a atacar o próprio prefeito ou qualquer um dos vereadores aqui, chega uma pessoa na rua aí, pega uma pedra, um pau, taca na gente. Aí você não pode parar um automóvel seu, porque a pessoa conhece seu automóvel, risca seu automóvel, porque não pode riscar você. Então, isso que aconteceu com o prefeito serve de exemplo para nós, né? Quando a casa de alguém é roubada, fecha a sua. Então nós, quando ouvimos pessoas xingar de vagabundo, disso ou daquilo, pessoa que não tem respeito com as pessoas. Não só o que xinga, quem aplaude também. Quem aplaude também, quem curte também. Não é verdade? Eu acho que as pessoas têm que respeitar as pessoas. E estamos aqui votando projetos. Numa casa de lei para discutir o que é bom. Tem coisa que vai ser bom para um, vai ser ruim para outro, mas não importa. A casa de lei é para isso, para discutir ideias. Por isso que o prefeito tem aí a sua maioria, a oposição está aí para fazer uma contraposição e um respeitar o outro. Que nós possamos respeitar e que essas pessoas também observem o que aconteceu e sirva de exemplo, né? Discuta, fale, mas não ataque, não ofenda. Tenha dignidade e respeito. O respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Nem Jesus Cristo, com todo o poder que ele tinha, ele usou do poder dele contra os seus inimigos. Contra os seus inimigos. Então a gente tem que entender o seguinte: não é porque o outro fez no passado que eu vou fazer no presente. Então fica aqui o meu repúdio e peço ao presidente e à Câmara, faça uma nota de repúdio, manda para os jornais, para que eles entendam que a gente está de olho no que está acontecendo. Muito obrigado. Próximo inscrito. Vereadora Silvinha. Pois não. Bom, boa tarde a todas e todos, presentes nessa casa e também quem nos acompanha pelas redes. Eu queria começar falando que, só com um apontamento, comunismo é uma forma de organização da sociedade baseada na propriedade coletiva. Ele não é sinônimo de ditadura. Eu, como socióloga, não consigo deixar passar batido essa conceituação. E, além disso, ditaduras podem ser feitas das mais diversas ideologias. O Brasil mesmo vivenciou uma ditadura civil-militar por mais de 20 anos de direita, capitalista, com apoio dos Estados Unidos da América, inclusive. Bom, gostaria de primeiramente lamentar o atentado no qual o prefeito sofreu nesse fim de semana também. Me solidarizo com ele e também com as filhas, com a esposa, com a família. Falo também em nome do Partido dos Trabalhadores, que também se solidariza com o prefeito. Nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar qualquer tipo de violência. Como o pastor disse, esse ataque ao prefeito é um ataque direto à democracia também. Nós vivenciamos uma sociedade pautada nos preceitos da democracia, da liberdade política. E é óbvio, eu sou oposição nessa casa, e é óbvio que as pessoas têm direito de questionar, têm direito a se posicionar. Eu mesma, apesar de apoiar as medidas de restrição, apesar de apoiar o lockdown, coloquei questionamento, sim,
a forma com que ele foi feito, né? Só que em hipótese alguma, em momento algum, pode existir o uso da violência, e isso cabe a violência verbal como física. A física é, inclusive, o mais extremo, o mais óbvio, né? A gente vive um contexto político de potencialização do ódio, né? Participei de uma entrevista recentemente na Unifia, que está disponível no YouTube, e também na página da universidade aqui da cidade, da Unifia, e nós conversamos sobre direitos humanos. E ali nós conversamos sobre esse contexto violento de discursos de ódio que vem pairando pelo nosso país desde, pelo menos, o agravamento da nossa crise, né? É importante a gente perceber que em momentos de crise político-social, esses discursos violentos, eles crescem na sociedade. Foi assim na Alemanha nazista, foi assim na Itália fascista, e está sendo, sim, dessa forma aqui no Brasil. Em momentos de crise, em momentos quando a gente tem mais problemas sociais, o discurso violento, ele se fortalece, ele começa a efervescer, ele aparece no meio da sociedade. Esse discurso violento, ele sempre existiu. Essas pessoas sempre estavam ali, mas quando a crise chega, elas literalmente explodem aqui no caso, né? Elas causam traumas, ações violentas, discurso de ódio, e a gente tem que combater isso de maneira muito intensa. Então, me solidarizo com o prefeito, com a sua família. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de violência, nenhuma forma de violência. Precisamos estarmos, de certa forma, protegidos para poder participar do jogo democrático. Eu não posso vir para essa casa com medo de expressar minhas opiniões, de expressar a opinião da minha base política. Não posso. O prefeito não pode ter medo de expressar os seus posicionamentos, suas opiniões, nem o vereador daqui. Então, é fundamental que a gente proteja a nossa democracia. Ela precisa de constante atenção. Hoje nós tivemos audiência pública da saúde aqui na casa. Aproveito para, mais uma vez, dar as boas-vindas à secretária. A secretária que tem um passado já nessa cidade, e eu fiquei muito feliz com a volta dela, porque o discurso da secretária em relação à saúde pública é muito mais do que um discurso de trabalho. É uma dedicação de vida à saúde pública e à estratégia saúde da família. Como foi colocado por ela aqui, e a gente vem batendo nessa tecla já há um tempo, a saúde da família aqui em Amparo, ela já foi referência mundial. Nós já fomos reconhecidos mundialmente por vivenciar essa estratégia de forma tão plena nos nossos postos de saúde, nos nossos espaços de saúde pública aqui em Amparo. E eu fico muito feliz que alguém que participou desse momento político-histórico da nossa cidade esteja de volta. Então, vejo com esperança e desejo as boas-vindas também à secretária. Foi colocado pelos colegas alguns problemas, né? Rosinha colocou bastante coisa, Mineiro também, quanto à falta de médicos, à falta de remédios. E eu acredito que seja fundamental que esse diálogo se estabeleça, né? A falta de médicos, a falta de remédios, a falta de atendimento, ela está relacionada a um abandono da estratégia saúde da família. Então, nós precisamos colocar esses pontos de pautas e dialogar sobre essas questões que pairam sobre a saúde e estão diretamente relacionadas à boa vivência dos nossos munícipes. Bom, eu fiz também, relacionado à área de saúde, uma indicação para vacinação de lactantes, para que essas mulheres lactantes sem comorbidade sejam inclusas também na prioridade de vacinação. Esse é um movimento que está acontecendo no Brasil todo, ele está bem forte aqui no estado de São Paulo, e seria importante, porque lactantes são grupos de vulnerabilidade, já começa por aí, e já foi comprovado que os anticorpos da Covid-19, quando a lactante é vacinada, eles vão para o leite materno, isso é muito importante, né? A gente está falando de crianças que precisam dos cuidados das suas mães, então a gente já tem uma quantidade muito grande de órfãos no Brasil pela Covid, infelizmente, e crianças que estão sendo contaminadas. Então, você vacinar as lactantes nesse grupo prioritário, você traz muitos benefícios e você consegue colaborar com essa população que está, sim, descrita como grupo de vulnerabilidade. Outro ponto importante é que junho, ele é o mês do orgulho LGBTQIA+, no mundo todo. É um mês mundial, no mundo todo é dedicado a essas pautas. E acho importante colocar alguns dados aqui. No Brasil, temos um agredido por hora LGBTQIA+. Isso é um dado do SUS. E o que mais assusta é que esse dado foi tirado a partir de notificações. Então, a gente tem, em média, diariamente no Brasil, 22 notificações de agressão
a pessoas pelo simples fato delas serem LGBTQIA+. E por que isso é tão preocupante? Porque a notificação, quantos casos não são notificados que a gente tem por aí? É uma comunidade muito vulnerável e que sofre agressões diárias, né? A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais diz que em seus estudos que o Brasil é o país que mais mata transexuais também. E a expectativa dessas pessoas é de mulheres trans especificamente, de 36 anos. É muito baixa. E aqui em Amparo nós temos o Amparo pela Diversidade, que é um coletivo LGBTQIA+. E esse coletivo, em comemoração com o mês de junho, irá realizar eventos, lives, à distância, claro. Mas eu queria divulgar para vocês a primeira pesquisa sociodemográfica LGBTQIA+, de Amparo. Então, essa pesquisa ela já está nas redes sociais, do Amparo pela Diversidade, e o fundamento dela é para que se consigam mapear, né, as pessoas LGBTQIA+, em Amparo, tá? Para fomentar as discussões, inclusive, por que não propor políticas públicas para esse grupo tão vulnerável e que passa por tanta violência e agressão. Bom, hoje basicamente é isso. Obrigada, pessoal. Próximo inscrito. Carlos Casotti. Convido a vereadora Rosinha a assumir a presidência da mesa. Senhora presidenta, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, eu não vou me alongar muito, só gostaria de falar algumas coisas, dar um ênfase muito grande hoje. Nós tivemos, conforme já os vereadores foram convocados ou convidados, e eu agradeço imensamente aos vereadores que puderam dispor parte do seu tempo para a audiência pública que houve nessa casa hoje, com a nova secretária de Saúde, a Graziele Cristina dos Santos Bertoni. Foi muito esclarecedor. Quem não pôde ver essa audiência, eu aconselho, está no site da Câmara Municipal, procurem ver, porque a Graziele se mostrou uma pessoa muito esclarecida, muito interessada, e ela foi questionada, na verdade até sabatinada por essa casa. Fizemos vários questionamentos que vão direto à saúde da nossa cidade. E eu agradeço mais uma vez a disponibilidade dos vereadores que estiveram presentes. No decorrer dessa sessão, nós recebemos um convite, um ofício, por sinal. Eu gostaria de deixar público aqui o convite extensivo aos senhores vereadores. Ofício número 26/2021, datado do dia 14 de junho do ano de 2021. Excelentíssimo senhor Carlos Benedito Casotti, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Amparo. Assunto: Programa Comunidade Vigilante. Venho à presença de Vossa Excelência convidá-lo a participar da instrução aos guardas civis municipais de Amparo, a fim de serem multiplicadores na implantação do programa Comunidade Vigilante, com iniciativa do Poder Executivo /GCM, que visa a redução dos indicadores criminais nesta urbe. Com convite extensivo a todos os nobres edis dessa Casa de Leis. Então, essa reunião vai ser amanhã, dia 15/6/2021, terça-feira, às 10 horas, na base da Guarda Civil Municipal, situado à Avenida Dr. Carlos Burgos, 1830, Amparo, São Paulo. Aqueles que tiverem disponibilidade estão convidados a participar. O convite veio para essa casa, recebi agora, torno extensivo o convite aos senhores vereadores. Outra coisa que eu gostaria, já foi dito aqui, mas em nome dessa casa, como presidente da casa, nós gostaríamos de falar em nome de todos os vereadores. Acredito que todos se sensibilizaram muito com o acontecido nesse final de semana, e nós gostaríamos de prestar a nossa solidariedade ao senhor prefeito municipal,
e a sua família em razão do incidente ocorrido, né? Como foi dito, isso vai totalmente em contramão a tudo que a democracia estabelece. Divergência de ideias existe, mas quando chega ao ponto que está chegando, aqui na nossa cidade, está se tornando insuportável. Nós, vereadores, estamos sendo atacados verbalmente nas redes sociais, indiscriminadamente, assim, de forma que atinge até a vida pessoal de alguns dos nossos vereadores. Isso já é um fato muito grave. Agora, o que aconteceu, uma agressão física, poderia ter sido até pior, né? O que aconteceu com o seu prefeito vai totalmente sem palavras. Coisa que não dá para acreditar que numa cidade como Amparo, de um povo laborioso, trabalhador, educado, seguidor das leis, ocorre. Lógico, a gente sabe que é fato isolado, né? Nós não somos poder de polícia para poder, isso aí a gente deixa na mão da polícia, para poder identificar quem fez isso ou por que fez isso, mas não dá para entender uma situação dessa. Eu gostaria somente de ressaltar sempre o trabalho que a gente faz. Nessas 2 semanas foram difíceis para todos nós vereadores. E nós nos colocamos há 2 semanas atrás, recebemos comissão de comerciantes aqui, fizemos uma reunião com o seu prefeito, tentamos conversar sobre a melhor maneira de conduzir essa forma de fechamento da cidade. E o seu prefeito nos disse que naquele momento ele não teria condições devido ao grande número de pessoas infectadas aqui na nossa cidade. Então, aquilo que foi colocado pelo nobre vereador Dil, a gente vai sentir daqui uns dias, né? Se a contaminação aparece daqui 14 dias, o que ocorreu há 7 dias atrás, nós vamos sentir na próxima semana. O que aconteceu, esse lockdown nessa semana que terminamos, vamos sentir daqui 14 dias. E o senhor prefeito foi claro, inclusive hoje nós tivemos oportunidade de conversar com a secretária de saúde a respeito disso. Eles têm o controle das pessoas que são internadas aqui na nossa cidade, que pertencem ao município de Amparo e pertencem às cidades de fora. Então, o que acontece? Vamos supor que na próxima semana esteja 100% lotado todos os hospitais, inclusive o hospital de campanha. A Secretaria de Saúde ela vai saber que a porcentagem de amparenses que tem internado e a porcentagem de pessoas de fora. Então, nós, amparenses, não vamos mais sofrer uma restrição porque os hospitais estão lotados com gente de fora. Nós, de Amparo, nós vamos ser tratados de forma diferenciada. Então, nós temos que dar um aval de confiança. Nós fomos lá, conversamos com o prefeito, e o prefeito assumiu toda a responsabilidade a respeito de vidas. Foi o que ele me disse. Se eu conseguir, nos disse, né? Se eu conseguir salvar uma vida, eu já estou com o meu dever cumprido. A gente sabe que é duro. Nós vivemos situações duras. Infelizmente, o Brasil vive situações duras. A gente sabe que enquanto a gente não tiver 75% da nossa população vacinada, nós vamos viver percalços, subidas e descidas. Mas nós temos que dar as mãos para que as coisas comecem a acontecer e a gente possa superar essa crise que a gente vive com tranquilidade. Ah, mas nós estamos vivendo isso há mais de um ano. Sim, mas o nosso prefeito é culpado disso? A nação inteira vive assim. Nós estamos vendo países vizinhos. Eu, inclusive, ontem vi o Chile. É um país que tem a maior porcentagem de vacinados da América Latina. Maior quantidade de... Então, para todos os efeitos, lá era para estar tudo às mil maravilhas. Eles estão fazendo lockdown novamente. É tudo muito novo. É tudo muito novo. Então, nós temos que preservar vidas, preservar empregos, mas se a gente partir para agressão verbal,
para agressão física, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o vereador Dil também falou aqui, olha, nós temos amparenses que vão para fora. Infeliz desses amparenses que vão para fora, porque eles estão levando a contaminação para outras cidades ou trazendo contaminação das outras cidades para a nossa cidade. Se é decretado lockdown, eles tinham que ter a consciência de ficar dentro das suas casas. Gente, fica difícil. É uma cidade de 80 mil habitantes, vamos arredondar. O prefeito não tem poder de fiscalizar a vida de cada pessoa. Situações são colocadas, mas o prefeito conta com a colaboração da população de Amparo. Se a gente pensar que lockdown é feriadão e sair bater perna por aí, as coisas vão se complicar cada dia mais. É a cota de sacrifício que cada um tem que dar. E a gente espera que essa seja a última cota de sacrifício que o amparense tenha dado. Que essas medidas restritivas, que esse lockdown implantado na nossa cidade, seja o último, que o nosso prefeito não precise mais fazer isso. Mas que a população se conscientize. Por favor, vamos nos conscientizar, vamos preservar vidas. A vida é o bem maior que Deus nos deu. Tem coisa maior do que... Tem a coisa mais importante do que a vida? O que adianta você ter um monte de coisas se você morre? O que adianta você acumular bens se você não vai poder usufruir desse bem? Então nós temos que botar a mão na consciência e não pensar somente no umbigo da gente. Pensar na nossa coletividade inteira. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, que Deus nos possa ajudar e que esse seja a última medida restritiva que o nosso governante, o nosso prefeito, tenha que adotar para que as coisas comecem a caminhar melhor na nossa cidade. Muito obrigado. Peço palavra, presidente, Pois não. pela liderança. Pois não, amigo. Pode ir, vereador. Na verdade, nós vamos abrir a sessão, mas, né? O senhor sabe que não teria direito. Mas, pois não. Quantos minutos o senhor precisa? Meia hora, tá bom? 3 minutos, tá bom? Tá bom. Eu concordo em partes que o presidente falou aqui, em partes. Algumas coisas eu discordo. Vou discordar da parte de que quando o senhor falou aqui a respeito de que a gente tem que dar a mão para o prefeito, para a administração, por tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente dá sim, todos os vereadores aqui são comprometidos com isso. O problema é que tem que ser de via dupla. Como que a gente pode oferecer uma situação, uma ajuda, se a gente não tem ajuda dela também? Ninguém pede, ninguém participa. A Câmara não participa de nada, nenhuma decisão. Nenhuma decisão a gente participa. Foi feito aqui um negócio, vamos levar um ofício para o prefeito. Tá, quem foi levar o ofício para o prefeito que deu a conversa? Você foi, Silvio? Eu não fui. Não entendi o que o senhor falou. Não, foi feito um ofício aqui e foi levado para uma reunião com o prefeito. Quem foi? Do ofício Isso. da Câmara ou dos comerciantes? Não, o da Câmara que acompanhou. Não, a Câmara se reuniu, nós acolhemos a solicitação dos comerciantes Sim. e simplesmente levamos as reivindicações dos comerciantes. Não, mas quem levou? Foi feita uma reunião. Não. O presidente levou no dia seguinte, 10 horas da manhã. Então tá bom, mas depois teve uma reunião lá nós tivemos uma reunião de base, Tá. e nós convocamos com o prefeito, e o pessoal da base esteve reunido com o prefeito, solicitando outras coisas. O que foi definido aqui na reunião com os secretários, eu tive presente, inclusive encontrei o vereador André logo na entrada, ele me acompanhou. O prefeito nem nos atendeu na sua sala, nós conversamos num saguão e explicamos para ele a situação e marcamos essa reunião pedindo para que ele nos ouvisse e ouvisse a base dele. Tá bom, desculpa. Então, mas assim, voltando. Sabe, a gente tenta oferecer, a gente está disposto a ajudar. Só que as decisões vêm tomadas sem participação. A Câmara não participa, é tudo por decreto, né? Tudo por decreto, a gente não participa de nada, a gente tem que sair na rua, aguentar o pessoal vir falar com a gente, e vem falar bravo ainda com a gente,
que a gente não toma providência, a gente não faz nada. E não é eu que estou falando, acho que os vereadores sentem também isso. Não é? O mineiro sabe, todo mundo. Agora, é engraçado, porque é para salvar vidas. Tá, mas vamos abrir um diálogo com a Câmara, com os comerciantes da cidade. O pessoal não queria nada, sabe? O pessoal queria só o que eles iam conversar? Só o delivery, para eles poderem vender, que dia 12 é uma data importante. Somente isso. Enquanto isso, a gente vê os supermercados lotados, aquela fila imensa, teve que fechar a Rua 13 para o pessoal usar o banco. Lembra? Fechou sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, o que aconteceu na Rua 13? Lotado. Lotado a Rua 13. Sabe? Então, são medidas, sinceramente, medidas que, posso estar errado, mas não vai servir para nada. Posso estar muito errado, tá? Se eu tiver, olha, Deus que ilumine que eu esteja, mas eu duvido que vai servir. Serviu sim, sabe para quê? Para prejudicar quem quer trabalhar. Esses foram prejudicados. Quem quer trabalhar foi prejudicado, porque a pessoa não deixou de usar, a pessoa foi comprar em outra cidade. Obrigado. Eu só lamento o seguinte: hoje nós tivemos a oportunidade de falar diretamente com a nova secretária de Saúde e expor o pensamento dos vereadores. Quem esteve presente pode presenciar isso daí, sabe quanto nós estivemos empenhados em questionar e saber das atitudes da nova secretária. Então, às vezes, a gente fala as coisas aqui, nobre vereador, mas quando surge uma oportunidade da gente poder explanar aquilo que realmente a gente pensa, ou questionar alguém que pode interferir na saúde local, a gente está ausente. Ausente porque eu estava com compromisso e não foi agendado antes. Somente muito isso. Bem, muito bem. Senhor presidente, só uma coisa importante, rapidinho. Falar para a população de Amparo que muitas pessoas estão deixando de vacinar. Né? A segunda dose. A segunda dose, principalmente. Isso. De cada 3.000 pessoas, 1.000 não foram vacinar a segunda dose. Então, passar essa informativa aí para que as pessoas aí possam ir vacinar, que tem muitas pessoas querendo, e enquanto outras deixam de ir. Mais algum inscrito, nobre vereadora? Então, eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 21 de junho do ano de 2021. Nada mais havendo a apresentar, discutir ou a votar, eu declaro encerrada a presente sessão.